Morava ali no quadrado da Urca, no começo da Urca. Então, mas ela é um bairro que é difícil de você se deslocar também, ela é um cotovelinho, né? Só tem 2 linhas só de ônibus, então a gente sempre tentava conseguir alguma carona para sair de noite. Então eu circulava muito no Rio de Janeiro, até porque eu comecei a fazer teatro com 15 anos, num programa que tinha no Andros, que era o Teatro Amador do Colégio Andros, com o Miguel Falabella. E eu fui emendando um trabalho no outro, e esse teatro acaba que você circula muito na cidade, né? Então eu andei na cidade toda, assim, apresentei espetáculos em Tijuca, Ilha do Governador, centro da cidade. Mas também não era uma coisa tão diferente, apesar de toda a minha família morar na Zona Sul. Flamengo, Botafogo, Jardim Botânico e Urca. E com 19 anos, ou seja, em 85, eu comecei a trabalhar em cinema. Então, eu fiz um filme, eu fiz a Ópera do Malandro, e as filmagens eram em São Cristóvão, e o estúdio, a gente tinha um outro estúdio, um QG, que era em Jacarepaguá. Então, eu acho que... E também eu tinha a vantagem de ter carro, né? Com 18 anos, minha mãe me deu um carro, emprestou o carro dela, que era um carro mais velho, então é que eu podia usar. Porque, por exemplo, esse trabalho em São Cristóvão era de madrugada, foram 11 semanas de noturno. Então, eu ia de carro e voltava às 6 da manhã, tomava um banho e ia para a faculdade. Tinha um certo risco, assim. O Rio de Janeiro nunca foi uma cidade segura, apesar da gente achar que hoje é muito menos segura. É uma geração que não tinha celular, então eu tinha que chegar na casa de alguém, se eu fosse sair, eu tinha que chegar na casa de alguém e ligar para minha mãe. Para voltar tinha horário combinado e eu tinha que respeitar aquele horário categoricamente, apesar da minha família, a gente sempre teve muita liberdade, assim, sempre deu muito espaço, muita confiança. E o fato de você começar a trabalhar muito jovem, eu acho que te amplia muito o horizonte da cidade, né? Porque você vê a cidade de um lugar diferente do que talvez alguém que estudou em escola privada da Zona Sul do Rio de Janeiro estaria habituada a circular. Eu tinha que circular em Jacarepaguá, que não era um lugar onde eu tinha muito trânsito, né? Na verdade, Pablo, antes eu fiz um intercâmbio, com 13 anos eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Então, assim, meus pais realmente tinham uma cabeça muito aberta em relação a... E confiavam muito, assim, sempre deram muito espaço de confiança. Então, minha mãe quanto meu pai têm um nível universitário e eles nunca cobraram que a gente fizesse faculdade, eles sempre acharam que a gente podia fazer o que a gente quisesse fazer, que estava tudo certo, que todo mundo era responsável, todo mundo era estudioso, todo mundo fazia as coisas a sério. E eu acho que tem uma coisa, pelo menos no meu grupo de amigos, um desejo muito grande de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, para mim, era mais importante trabalhar, a independência financeira. Também venho de uma família que eu só tenho irmãs mulheres. E os meus pais falavam muito dessa questão da independência financeira, de mulher. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Então, essa formação de casa, de que mulheres têm que trabalhar, têm que ganhar o seu dinheiro, têm que ser independentes, eram valores muito fortes na minha família. Então, todas as minhas irmãs, a minha irmã mais velha saiu de casa com 18 anos, pagando as contas, aluguel, casa, tudo. E no comportamento, era isso, já estava questionando se ia casar, não era mais uma coisa assim, você precisava casar para sair de casa, não era. E é isso, a minha irmã sai de casa sem casar com ninguém com 18 anos, porque ela tinha um emprego e ela simplesmente alugou um apartamento. Era muito confuso, assim, hoje sempre é, né, a questão de decisão de carreira. Lá eu acho que era mais ainda, porque eu sinto que era uma juventude que tinha muito menos informação do que a juventude de hoje em dia. Eu tenho uma filha que está com 23 e um filho com 17, e eles têm um mundo, né, ao toque de um dedo. A gente, para saber o currículo de um curso, a ementa de um curso, você tinha que ir na universidade, conversar com pessoas, escrever cartas para lá e para cá, para receber material. Então era mais difícil. Eu acho que por mais que fosse assim, que eu venho de um lar, né, que tinha essa consciência política e social, eu acho que eu tinha muito pouca informação e muita insegurança em relação ao futuro, porque a gente não sabia o que ia ser o país. Eu vivi o movimento das diretas já, né? Eu tinha 17 anos. Para mim, pega exatamente, eu entro em 1980
14 anos e saio em 90 com 24. É um momento muito definidor, né? Porque é quando você está virando adulto, você está vivendo esse luto da adolescência, que é um luto de deixar de ser criança, ao mesmo tempo assumir a responsabilidade. E é isso, eu venho de uma família que a responsabilidade era minha. Se eu quisesse terminar a faculdade, eu terminava. Se eu não quisesse terminar, eu não terminava. É muito maravilhoso você ter essa liberdade, mas é uma responsabilidade imensa, porque não dá para você transferir para ninguém. Eu acho que assim, era um momento onde uma parcela da juventude, pelo menos com quem eu convivia, buscava que o Rio de Janeiro, desejava que o Rio de Janeiro fosse uma cidade mais cosmopolita e antenada com o mundo, o que estava acontecendo no resto do mundo. Apesar da gente não ter a mesma quantidade, facilidade de informação que a juventude tem hoje, de conexão com o resto do mundo, a minha galera era conectada, justamente porque eu já falava inglês, né? Já tinha feito um intercâmbio com 13 anos, já tinha alguma família, pais que viajavam, os meus avós eram muito ligados, tipo, meu avô nasceu em Paris e foi criado em Washington. O pai do meu avô era militar, era da Marinha, e foi adido militar em Paris e em Washington. Então isso também é um dado aqui da família, que meu avô manteve essas relações internacionais. Eles viajavam quase todo ano para visitar os amigos, ele tinha uma relação muito grande, recebiam, meu avô assinava a National Geographic e a minha avó, a gente não tinha acesso a tantas revistas e o que hoje seria a internet internacional, mas revistas internacionais chegavam na casa dos meus avós. Então a gente lia o que estava acontecendo um pouco nesse universo de aventura, mas tinha esse universo de, pelo menos a gente desejava conhecer a Oceania, sabe, viajar para o resto do mundo. Eles eram um pouco aventureiros, meus avós. Tinham barco, eram do mar, então tinha um pouco essa pegada. A juventude com quem eu saía e me dava, e a minha irmã mais velha foi muito importante nisso, porque ela abriu todas as portas para mim e para minha irmã menor, de mulheres saírem sozinhas na noite. Podem sair sozinhas, porque as mulheres tinham que estar acompanhadas, ou tinham que ter um amigo gay para sair, né? Ou você sair em bando, ou você sair acompanhada com alguém. Então, assim, poder sair, poder voltar, tudo combinado com a minha mãe, mas poder voltar sozinha para casa de noite, né? Em geral, a gente voltava realmente com alguma amiga por questão de segurança, mas poder sair e voltar. Mas, assim, a geração da minha mãe, as mulheres, a minha mãe contava que quando ela casou com meu pai, ela nunca tinha saído sozinha com meu pai. Minha avó era super rigorosa, assim, ela saía ou com meu tio, ela nunca tinha saído sozinha com meu pai, só depois que assinou o casamento no cartório, em 63. Então, 20 anos depois, em 83, a gente vem de uma geração que as mulheres já podiam sair, combinar, circular. Eu não precisava de um namorado ou de um irmão mais velho, que eu nem tinha, para sair. Fim de semana, a casa era liberada. Minha mãe era muito liberada, tipo assim, a banda do colégio, dos musicais, morava na sala da minha casa. Então, tinha bateria, que a minha irmã mais nova tocava bateria, eu tocava piano, minha irmã mais velha tocava violão, e a galera deixava os instrumentos lá. Então, morava assim, ficou um tempo. Guitarra de baixo do outro. E era tipo festinha todo dia. Então era uma casa muito aberta, de entre sai de pessoas. Que eu acho que era um pouco o que a gente estava desejando. Ter tido a oportunidade de fazer esse intercâmbio para os Estados Unidos. Meu intercâmbio para os Estados Unidos foi para uma cidade de 1.000 habitantes em Illinois, assim, periferia da periferia de Chicago. Então não abriu muito a cabeça. Só fui para uma cidade menor ainda no interior dos Estados Unidos. Aprendi a falar inglês. Foi ótimo. Mas não foi uma experiência libertadora para mim. A experiência libertadora foi esse momento do colégio, que é um colégio tradicional, mas que teve essa oportunidade. Então, daí, eu acho que várias coisas foram acontecendo na minha vida em direção a, sei lá, ter um mundo mais amplo. O Andros não era um colégio que tinha um Grêmio, começava a ter uma coisa de participação de Grêmio, mas ao mesmo tempo ele era um colégio que tinha uma parte super forte de música, saraus, promovia saraus de músicas, e esse teatro era um negócio incrível, era incrível. Realmente abriu muito a minha cabeça começar a frequentar a cena teatral do Rio de Janeiro com 15 anos, porque também como a gente fez musicais,
O Miguel montou. Aliás, a primeira peça que eu fiz antes era Rock and Roll Show. Nossa, era uma peça com transexuais. Assim, o Miguel estava muito à frente, com adolescente de 15 anos, falando de drogas, sexo, drogas, rock and roll e transexualidade. Ninguém falava disso. E o colégio, tipo, tudo bem, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Rock in Roll 85, eu fui naturalmente. Foi o primeiro Rock in Rio. Então, você estava na raia, você estava olhando essa cena, meio punk, meio tipo de mulheres que estavam se colocando de forma diferente. A gente tinha Rita Lee, que falava disso, muito precursora, né? Mas de repente tem gente de uma geração mais perto da minha, eram um pouquinho mais velhos, assim, tinham ter, sei lá, 8 anos a mais do que eu, né? Cazuza, essa galera. O meu aspiracional era Marina Lima, que representava isso, né? Eram mulheres que estavam falando sobre isso, rock and roll, né? Essa cena do rock carioca foi muito forte, mais politizada, né? Renato Russo, Legião Urbana, então era uma cena que a gente ouvia, a música que a gente ouvia, quem a gente estava observando eram pessoas que estavam falando sobre isso, né? Circo Voador, foi um pouquinho depois do Circo Voador, né? Acho que já foi em 90, 89, 90. Que essa, pra mim, a cena que eu estava olhando era essa, e não era só Rio, porque você tinha um espelho em Brasília, em São Paulo, Titãs, né? Essa juventude que tinha um quê de política, de crítica, apesar da gente não ter vivido claramente a repressão, porque 80 já se falava da abertura, já tinha uma outra, já era o caminho que ia acontecer, não tinha mais muito como não ter uma abertura política, né? Já se falava disso. Isso também eu acho que é uma diferença, né? O fato de eu poder circular na cidade me levou para um lugar muito mais longe. E eu acho que hoje a juventude tem mais acesso à informação, sem dúvida eles são muito mais politizados e informados, né? Os livros, Pablo, era difícil chegar a livro. Quando eu falo que os meus avós tinham assinatura de National Geographic, revista internacional, era uma abertura para o mundo. Não tinha tantos livros publicados, a gente não tinha tanta facilidade de acesso a tudo, como tem hoje. Música do mundo inteiro, textos do mundo inteiro, vídeos, cinema do mundo inteiro. Era mais... Você tinha que procurar mais, você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que ir num museu. Acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade de realmente conhecer um mundo, né, além do seu mundo ali de familiar, de colégio, acho que as pessoas seriam